Capítulo 3. Os privilégios. Costuma-se dizer que as fêmeas são pobres vítimas da sociedade, que são exploradas e oprimidas em todas as culturas, desde a pré-história, e que somente no século XX conseguiram emancipação, que os homens são seus inimigos e etc. Vamos desmascarar mais esta inverdade. Todos esses estudos que afirmam que as mulheres sempre foram pobres, vítimas dos machos, são excludentes e tendenciosos. Excludentes porque não levam em consideração os privilégios que as beneficiam em várias épocas. Tendenciosos porque o fazem de forma proposital. Se estudarmos as distintas sociedades, veremos que, na verdade, o que ocorre é justamente o contrário, como denuncia Van Clevel. Aos homens sempre foram destinados os trabalhos piores, mais difíceis, pesados e perigosos. Em situações de perigo, como em catástrofes naturais, os machos têm o dever de proteger as mulheres e crianças, sendo, portanto, os últimos a terem acesso à segurança e às garantias de vida. Obviamente, esses direitos das mulheres e das crianças não estão errados e são sagrados. O que está errado é mentir, dizendo que as oprimimos e exploramos quando, na verdade, nascemos para protegê-las. Se deixássemos de existir, como gostariam algumas feministas, quem adentraria ao fogo para socorrer as vítimas de incêndio? Quem faria os trabalhos perigosos nos altos das torres e nos topos dos edifícios? Quem enfrentaria as correntezas para resgatar as vítimas de enchentes? Quem entraria nos esgotos subterrâneos para desentupi-los? Quem carregaria os sacos de cimentos e outras cargas pesadas? Quem descarregaria os caminhões? Quem mataria os bois para que a carne fosse ao açougue? Adulamos e bajulamos as fêmeas na esperança de recebermos migalhas de sexo. O contrário jamais ocorreu. Competimos acirradamente entre nós por elas. Os mafiosos, famosos e poderosos não querem a fama, o dinheiro e o poder apenas para os ficarem contemplando. Na competição entre os machos, que é socioeconômica, os vencedores ficam com as mais desejáveis, as lindas e perfeitas, enquanto os perdedores se contentam com aquelas que os primeiros recusaram. Tudo isso privilegia as fêmeas e não a nós. Não as vemos se matando por um espaço à sombra de nossa proteção. Após nos trucidarmos, elas simplesmente esperam e se acomodam nos lugares que, hierarquicamente, lhes foram reservados junto aos que sobraram. As fêmeas conseguem fazer com que certos privilégios que elas mesmas provocam e buscam incessantemente pareçam triste sofrimento para, com base nesta aparência forjada, reivindicar mais privilégios. Exemplo: poligamia masculina. São elas mesmas que se atraem por aqueles que possuem muitas namoradas. Maternidade, ficar em casa e ser sustentada por um homem rico e etc. Os privilégios as deixam snobs e seguras de serem desejadas. É por isso que se sentem à vontade para abusar dos sentimentos masculinos. Além disso, acreditam-se continuamente perseguidas e assediadas. Basta que você pare e olhe fixamente para algum desses privilegiados e imediatamente será visto como um assediador ou paquerador. E, se você for pobre, negro ou mestiço, ainda será pior. Elas jamais imaginam que as podemos estar achando desinteressantes. É por isso que as surpreendemos e desconcertamos quando as ignoramos, evitamos e rejeitamos.